Então vai, Huguinho. Pode ir? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ana Cristina pela sua disponibilidade, carinho que preparou todo o material e por estar aqui com a gente hoje, Ana. Muito obrigada. E se você quiser já dar início, né? Fica à vontade. Tá bom. Eu que agradeço, né, o convite. É sempre bom, né, estarmos aí reunidos, contribuir para o progresso dos alunos, né, que é o que a gente mais quer, que vocês possam ser bem-sucedidos, né, tanto na academia, né, quanto aí depois no ENAD, né, e tantos outros concursos que vocês vierem a prestar. Então, o tema de hoje é a interpretação de texto, estratégias para compreender, analisar e argumentar. Tem muita coisa, né, para que a gente pode falar a respeito disso, mas eu vou ser sucinta, né, para que a gente vá, assim, direto ao ponto daquilo que é mais importante. Em primeiro lugar, né, a gente parte da questão da leitura. Eu falo que a história da inteligência artificial, né, ela nos ajudou a pensar, a compreender até melhor o funcionamento do nosso cérebro, né? Porque, na verdade, ela imita o nosso modo de pensar. Então, eu falo, nós somos um grande banco de dados, tá? Você chega numa prova, às vezes o aluno fala assim, me deu um branco, eu não sabia o que dizer sobre aquele assunto. Mas, na verdade, a gente vai saber se nós lemos, né? Se você leu a respeito daquilo, você vai ter informações a respeito. Se você não leu nada, você não vai ter nada de informação. E se as suas informações forem muito rasas, você também não vai conseguir se aprofundar em assunto nenhum, né? Então, a leitura é a maneira da gente fazer um ótimo banco de dados, né, para esse tipo de prova. Principalmente, né, quando se refere a conhecimentos gerais. Nós estávamos vendo esses dias a prova do ENAD do curso de medicina, para vocês terem uma ideia. Aí lá, né, eles tinham as provas, as perguntas específicas, né, óbvio, mas várias perguntas ali, né, da parte de interpretação de texto, elas estavam enquadradas numa disciplina que eles têm no primeiro ano, que a gente chama de Core Curriculum, que eu leciono lá também, que é da parte de ciências sociais, né? Então, se eles não tivessem conhecimento sobre a vulnerabilidade das pessoas, questões sociais que relacionam à saúde, implicações políticas, implicações econômicas, né, sobre os aspectos da saúde, eles não iam fazer a prova, né? Então, percebam que essa parte dos conhecimentos gerais, eles acabam que sendo o fundamento de quase todas as outras perguntas, né? Por isso a importância da gente ler, né? Ler as notícias. As questões discursivas que caem no ENAD, né, ou nessas outras provas de final de curso, concurso público e tal, elas têm, né, um fundamento legal, e o que elas querem descobrir nos estudantes, né? O que elas querem avaliar dos estudantes? São as competências ética, né? Comprometimento social, compreensão de temas relevantes, espírito científico e reflexivo, capacidade de análise crítica, aptidão para socializar conhecimentos. Então, isso é importantíssimo, né? A socialização de conhecimentos. Então, você pode ser, né, especialista, você aprendeu tudo, você sabe tudo do seu curso. Mas, se você não tem a capacidade de relacionar isso socialmente, de entender em que isso é importante para as pessoas, para a comunidade onde você vive, né, esse conhecimento ele acaba ficando vago, tá? Então, geralmente é isso que essas perguntas, essas questões vão querer avaliar em você, tá? O pessoal às vezes se preocupa muito, né, com a questão do conhecimento gramatical, né, de questões aí
de como escrever, de acento, né, enfim, vocabulário, ortografia, mas isso acaba tendo uma importância secundária, né? A não ser que, é óbvio, você cometa erros absurdos, né? Aí isso acaba chamando muita atenção. Mas, na verdade, é o seu repertório sociocultural, tá, que vai prevalecer na avaliação dessas provas. Se na medida que eu for falando, né, se tiverem alguma pergunta, podem parar, tá? Não tem problema. Eu costumo falar, né, que quando a gente lê alguma coisa, nós temos 3 momentos importantes aí para chegar, né, entre a leitura até a interpretação de texto. A primeira etapa, ela é chamada de leitura flutuante. Por quê? É o primeiro contato que você tem com o texto, tá? Você vai identificar palavra, vocabulário, você vai olhar para a imagem, vai reconhecer os personagens. Então, é o momento em que nós decodificamos a mensagem que está ali, tá? Se na leitura flutuante, por exemplo, você desconhece muitas palavras que estão lá, você já bloqueia nesse primeiro momento, né? Se você não entende o que está escrito, né? Se tiver escrito uma outra língua que você não entende, aquela leitura é totalmente ruim, né? Você não compreende. Mas, às vezes, mesmo estando em português, podem aparecer palavras que você desconhece e que podem prejudicar o seu conhecimento. Então, já é um entrave lá naquele momento. O que a gente faz quando isso acontecer? Apareceu uma palavra que eu nunca vi na minha vida. Você vai tentar compreender essa palavra pelo repertório ali, pelo contexto, tá? Então, o contexto vai te ajudar a compreender aquela palavra. Ou, às vezes, você vai usar o sufixo, o prefixo daquela palavra para tentar entender o que significa, tá? Por exemplo, teve um vestibular da USP uma vez, da FUVEST, que eles usaram a palavra descatracalização, né? Então, o tema lá da prova era: fale sobre a descatracalização da vida, tá? E eles faziam uma menção à questão de catraca, de uma greve de ônibus que tinha acontecido lá em São Paulo. Então, veja, mesmo que você nunca tenha ouvido aquela palavra, você conhece o prefixo des, né? Então, o que é catraca? Catraca é a roleta ali do ônibus. Descatracalizar, né? Então, você entende que é uma coisa que faz você passar pelas situações difíceis, né? Mesmo nunca tendo ouvido falar daquela palavra. Bom, se no primeiro contato com o texto você entendeu tudo, está tudo bonitinho, as palavras você conhece, aí vem o segundo momento, que é o que a gente chama de busca mental de repertório. Ou seja, você vai começar a buscar no seu banco de dados as informações que vão ser relacionadas com aquele texto, tá? Então, se você tem leitura a respeito daquele assunto, leitura de jornal, de notícia, uma matéria que você fez na faculdade, um assunto, um bate-papo que você teve com os amigos sobre aquele assunto, então isso tudo vem à mente. E aí você pode confiar na sua cabeça, tá? Se você leu, em algum lugar aquilo está guardado. Então, à medida que você lê o texto que foi dado, a sua cabeça, né, o seu cérebro, ele já vai começar a fazer essa varredura para trazer para frente as informações que você tem lá atrás. E, por fim, o que a gente chama de relação entre o conhecimento anterior e a informação nova, né? Então, você tem ali um texto, geralmente é o texto de apoio, o texto que vai dar a introdução para aquela pergunta. Então, você vai relacionar esse texto que você está lendo com os conhecimentos que você tem para trás, tá? Então, aí acontece todo o processo de leitura e interpretação. Bom, eu falei, né, dos obstáculos da leitura flutuante, e cheguei aqui uma questão que também é importante, né?
teve uma pesquisa, né, do PISA, que é uma prova que avalia os alunos que saem do ensino fundamental, e lá falava, né, que 50% dos leitores brasileiros não conseguem passar a etapa da leitura flutuante. Ou seja, a pessoa só consegue entender a leitura literal, tá? Então, ela vê o que está escrito, mas ela não consegue acionar repertório, tá? Não consegue por quê? Porque não leu. Porque o repertório, ele depende de você assistir alguma coisa, né? Por exemplo, está se falando agora muito nos jornais essa semana sobre o Trump invadindo ali o litoral da Venezuela, tá? Você tem que minimamente saber quem é o Trump, né? Onde fica a Venezuela? O que ele está falando que vai fazer lá? Né? Tem pessoas que estão achando isso certo? Tem pessoas que estão achando isso errado? Então, isso é coisa que você vai ver num artigo, né? Geralmente, a dica que a gente dá para as leituras, né, para você ter um pouco mais de leitura, a gente está sempre com o celular, né? Então, você tem lá o Instagram, segue pelo menos 2 jornais, né? Segue pelo menos dois veículos de comunicação e põe aquilo para te mandar os avisos, para te mandar notificações, e aí você vai lendo à medida que aparece, tá? TikTok não é suficiente para a gente fazer um bom repertório de leitura, tá? Algumas palavras, por exemplo, que são muito faladas e que vale a pena a gente entender um pouquinho, né, o que são cada uma. Não vou explicar aqui cada uma, né, mas eu estou só jogando aqui as palavras para ser pesquisado. Inteligência artificial, COP30, né, que é o evento que vai ter, o evento sobre o clima, né, que vai ter em Belém esse ano, vai ser aqui no Brasil. Capital humano, negacionismo, pejotização do trabalho, já ouviu falar nisso? Cibersegurança, multilateralismo, né? Toda vez que o presidente dá uma entrevista, essa palavra aparece na boca dele, né? Multilateralismo, o que é isso? Né? Emergência climática, nômade digital. Então, são expressões que aparecem com frequência nos textos de prova, tá? Por quê? Porque são expressões que foram muito usadas, né, nesse último ano. Então, a probabilidade delas aparecerem de alguma forma é bastante grande. Tá? Para a gente fazer isso, então, um pouco na prática, eu vou analisar com vocês uma charge. Tá? Eu escolhi o Armandinho, eu gosto das charges dele, né? São sempre charges críticas, e elas sempre tem relação com acontecimentos recentes, tá? Então, uma outra coisa que vale a pena fazer, né? Dá uma olhadinha, segue aí as charges do Armandinho, que você vai ter sempre alguma reflexão, algum exercício de reflexão para fazer. Então, essa aqui, ela fala o seguinte, né? Você tem ele ali conversando com alguém que aparentemente é a professora, que diz assim: então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Ele responde: espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Veja, são 3 quadrinhos, pouquíssimo texto, tá? Mas que tem uma profundidade muito grande. Então, vamos fazer esses 3 momentos de interpretação. Tá? A leitura flutuante, que eu falei que é o primeiro momento. Nessa charge, então, o que a gente vai ter? É a descrição da charge, tá? Então, temos uma criança, uma expressão de inocência, de curiosidade, olhando para cima para um adulto, né? O adulto olha para ele e faz aí uma pergunta, né? Você vai cuidar da natureza quando crescer? E a resposta da criança: depende, se ela não for destruída até lá. Beleza, então isso é a descrição da charge. O que acontece muito? Eu dou uma charge dessa para os alunos numa prova, numa atividade, e peço para o aluno fazer uma reflexão sobre a charge, e o aluno me responde isso aí que a gente acabou de ver na leitura flutuante. Isso não é reflexão.
Isso é a descrição do quadrinho, tá? Então, isso é o exemplo daquilo que a gente falou da prova do PISA, né? Que a pessoa não consegue ultrapassar essa primeira etapa. Então, ele descreve aquilo que está lá na charge e acha que está fazendo interpretação de texto. Ok? É a mesma coisa, né? Você vê a história da Chapeuzinho Vermelho e alguém te pergunta assim, qual é a cor da Chapeuzinho Vermelho? Qual é a cor do capuz da Chapeuzinho Vermelho? Você responder aquilo, você não fez interpretação de texto, tá? Você fez uma descrição das coisas que estavam escritas ali. Então, a leitura flutuante, ela serve para a gente se ambientar, mas ela não é a resposta, ela não é a reflexão. Bom, pega uma charge dessa, aí você vai buscar repertório. O que você sabe a respeito disso? O que você já leu a respeito disso? Se o Armandinho está falando lá, né, eu vou preservar a natureza, depende se vocês deixarem alguma coisa para a gente, depende de vocês não destruírem ela até lá, né, o que eu já li sobre isso? Então, eu vou ter que pensar em todas as informações que eu tenho sobre preservação, né, preservação da natureza. Então, eu posso começar pensando no desmatamento, né, nos incêndios, na poluição. Ótimo, vem essas palavras à minha mente, mas eu preciso ter um pouco mais de profundidade. Quem já falou sobre isso? Quais são as últimas notícias a respeito disso? Né? Houve algum evento mais específico que aconteceu no país, no mundo, e que me levam a essa reflexão? Então, são essas questões que vão vir à minha mente caso eu tenha tido as informações, tá? Então, entra aí, ó, desmatamento da Amazônia, que é um tema crítico, biodiversidade, o clima global, preservação, cuidado dos povos indígenas, exploração insustentável de recursos naturais, eventos extremos, como seca, inundação, ondas de calor. Então, a gente, né, se numa dessa, né, você já cita algum evento recente, você já vai mostrar o repertório. E isso pensando em prova discursiva que você vai escrever, mas vai te ajudar também, é a mesma questão para as provas de alternativa, porque essas alternativas, elas vão aparecer de acordo também com as notícias que se tem, né? Então, esse repertório seu vai ser essencial para isso. Dentro dessa temática, uma outra coisa que vai aparecer com certeza, né, ou que vale muito a pena você comentar, saber o que é a Agenda 2030, tá? As 17 ODS, né, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, é provável que no seu curso, seja qual for o curso, em algum momento você teve essa temática sendo desenvolvida, tá? Mesmo no ensino médio, né? A Agenda 2030, o documento da ONU, né, que são as metas para o desenvolvimento sustentável até 2030, e lá a gente tem 17 objetivos. Esses 17 objetivos, eles abarcam praticamente todas as áreas dos cuidados com o planeta, tá? Desde preservação da água até educação para a paz, igualdade de gênero, energia sustentável. Então, se você ler um pouquinho sobre isso, você já tem assunto para falar, tá? Eu brinco com os alunos, né, que se você estudou um pouquinho sobre a Agenda 2030 e deu uma lida nas 17 ODSs, você tem argumento para qualquer pergunta que te fizer no ENAD, né, em concurso público, tá? Ele é uma dica aí, né, de estudo, de leitura muito importante para vocês fazerem antes de uma prova, tá? Bem, então você selecionou ali repertórios, você buscou repertórios. Agora, depois disso, depois que você selecionou o seu repertório, aí você está ali com uma caneta, né? Você está ali fazendo algumas anotações das coisas que você vai lembrando. Aí sim vem o momento de você fazer uma interpretação do texto, né? Que é o quê?
Você relacionar o que você já sabia com o texto que você acabou de ler. Então, essas coisas que eu já sabia, o que elas têm a ver, né, com a fala da charge? Eu vou preservar a natureza se vocês deixarem alguma coisa para mim, tá? Então, isso vai me levar a alguns pensamentos, ok? Bom, se eu fiz essas anotações, e eu vou fazer uma... Oi, o áudio tá desligado. Ah, é? Ué, vamos ver aqui. Só um momento, então, gente. Deixa eu sair aqui da tela inteira para eu ligar o áudio. O meu microfone aqui, ele tá ligado. Não, eu estava usando o do computador. Eu vou ativar, então, o do celular. Vamos ver se não vai dar. Hã? Você está me ouvindo normal? Ah, então eu acho que... Será que pode ser uma questão aí específica da aluna? Eu vou continuar, então. Você me dá o retorno aí, Hugo? Se parar, você me fala. Tá. Quem que tinha falado que está sem áudio? Bom, vou continuar aqui, então, Hugo. Aí você me dá retorno. Se eu fiz, então, as minhas anotações, né, sobre as questões que eu quero conversar, então agora eu vou pensar na construção de um parágrafo, tá? Pensando aí, né, numa prova dissertativa, em que vão exigir de mim uma resposta. Dependendo ali do que você tem, do espaço que você tem para responder, você vai organizar o texto, né, a quantidade de texto que você vai escrever, tá? Mas pensando em um parágrafo, nós temos que pensar que é uma estrutura que exige, assim como numa redação maior, um início, um meio e um fim, tá? Então, o início do parágrafo, que a gente chama de tópico frasal, vai ser aquela primeira oração, a maneira como você vai começar o seu texto. Geralmente, você começa com uma ideia, uma frase clara, concisa, que funciona como um guia para a pessoa que vai ler. Evite escrever, começar um texto, seja uma redação ou a resposta de um parágrafo, dando descrição da charge, tá? O que esperam de você é que você compreenda a reflexão que ela te induz. Então, você não vai começar assim, a charge fala de... Não começa a charge do Armandinho, nada disso. Vá na ideia, tá? Vou mostrar para vocês o exemplo. Então, a primeira frase, tópico frasal. Depois, as outras orações é o desenvolvimento do seu argumento. É o momento que você pode dar o exemplo, citar um caso, citar uma notícia, citar um acontecimento, ou desenvolver, né, dentro de uma lógica aí, aquilo que você falou na primeira oração. E depois a conclusão, que é o fechamento, que como se fosse assim, a moral da história, né? A síntese daquilo que você falou anteriormente, certo? Então, seja uma redação, seja um único parágrafo, você tem sempre que tentar seguir essa estrutura lógica. Esse aqui é um exemplo do parágrafo. Eu fiz uma diferenciação aí por cores para a gente entender o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, em vermelho é o tópico frasal, é a introdução, é o começo da conversa.
Então, coloquei ali. Existe uma contradição entre pensar no futuro do planeta enquanto os indivíduos do presente continuam a degradá-la. Tá? Então, isso, veja, é uma afirmação. Existem várias maneiras de fazer um tópico frasal, mas a mais eficiente, ainda mais numa situação de prova, é você fazer uma afirmação inicial, tá? Então, há uma contradição entre pensar no futuro do planeta enquanto os indivíduos do presente continuam a degradá-la. Veja que essa frase, ela responde à pergunta lá da professora. Ela, de certa forma, ela é a fala do Armandinho na charge. Mas eu não vou começar falando assim, Armandinho em sua charge avisa que... Não, eu vou ao ponto, tá? Eu vou como se aquilo fosse uma reflexão que eu tenho que fazer. Fugir de um texto que fica tentando descrever o que está lá. Aí eu vou desenvolver a ideia. Enquanto prevalecerem consumo predatório, políticas lenientes com o desmatamento, poluição de rios e emissões crescentes, o discurso ambiental será mero adiamento moral que transfere às crianças a responsabilidade climática e social. A questão a refletir, portanto, é ética e política. Qual é o justo limite entre o conforto imediato dos adultos e o direito das novas gerações em um planeta habitável? Você pode usar palavras mais ou menos difíceis, né? Depende aí também do seu repertório, do vocabulário que você tem. Mas veja, você está respondendo à charge, você está falando da charge, mas sem se referir à ideia. Você está falando da ideia central, tá? E aí fecha o parágrafo. O compromisso com o desenvolvimento sustentável é intergeracional e só há coerência quando transformamos no presente hábitos, regulações e investimentos, substituindo promessas por compromissos verificáveis. Tá? Então, esse é um parágrafo que está totalmente relacionado à charge, sem falar dela, ok? Então, essa é a reflexão. O que você fez nesse parágrafo? Você relacionou a ideia, a leitura flutuante, ao repertório que você tem e construiu uma ideia crítica, tá? É esse o exercício, gente. Algumas estratégias, né? Vamos para algumas estratégias. Então, para você fazer um parágrafo assim, ou um texto assim. Observe sempre o tema e o comando que está sendo dito na pergunta. Tá? Então, ele pode estar dizendo assim, compare, analise, justifique, certo? Dê muita importância a esse comando, porque é a partir dele que você vai organizar a sua fala. Então, se ele fala compare, você precisa, então, de duas coisas para comparar, tá? 2 momentos no tempo, 2 gerações, 2 situações diferentes, compare. Analise, é você pegar a ideia e desenvolver um pouco mais, estender essa ideia. Justifique, você vai ter que trabalhar ali com causa e consequência, né? Com explicação. Então, essas palavras, esses verbos que aparecem no enunciado, eles são importantes, eles não devem ser ignorados, tá? Em relação à linguagem, se você conhece um pouco do vocabulário técnico apropriado para o assunto, use, né? Por exemplo, eu usei ali a palavra intergeracional, né? Não é uma palavra comum, mas é uma palavra que já tem aí uma complexidade, que já mostra um repertório um pouquinho mais avançado, né? Se ao invés de eu falar a natureza, eu falar o meio ambiente, né? Se eu falar, ao invés de eu falar cuidar da natureza, eu falar, né, desenvolvimento sustentável, veja,
É um upgrade ali, né, na minha resposta. Então, a escolha do vocabulário é importante, tá? Não significa falar difícil, tá? Às vezes tem aluno que fica colocando umas palavrinhas difíceis que aprendeu no ensino médio e acha que aquilo vai fazer muita diferença. Não são as palavrinhas, né? Você dizer assim, nos primórdios da humanidade, você falar ademais, você falar não obstante, não é isso que vai fazer a resposta ficar boa, tá? Você pode usar o seu vocabulário, mas se você usa um ou outro termo que está relacionado àquela questão, né, um termo mais adulto, um termo mais técnico, principalmente se for um termo referente ao seu curso, né, um termo que seja utilizado dentro da sua área, então isso valoriza a questão. A organização das ideias. Segue essa estrutura, tópico, frasal, desenvolvimento, conclusão. Tópico, desenvolvimento, conclusão, né? Faz uma afirmação, explica, conclui. É assim não tem erro, né? E a gestão do tempo, obviamente, né? Você tem que, vai escrever ali um texto, veja o tempo necessário para você não ficar só ali nele, porque geralmente você vai ter outras questões, né, que vão ser necessárias também. Então, é sempre bom, né, fazer anotações, faz ali nas folhas de rascunho que eles derem, e às vezes você está respondendo uma outra questão, mas a cabeça está pensando na outra, né? Isso nosso cérebro foi feito para fazer isso também, né? A gente age aí em 2, 3 planos numa boa, é só você se acostumar. E se a questão for de múltipla escolha, não é questão discursiva, vale a mesma ideia. Você leu o texto, você efetuou as 3 etapas da leitura flutuante, busca de repertório, relação entre repertório e texto novo, e aí você vai para as possibilidades, né? Então, primeira coisa, leia atentamente o enunciado. Eu procuro até ler o enunciado, a pergunta que está sendo feita antes de ler o texto, né? Porque aí eu já vou para o texto sabendo o que eu tenho que tirar dele, né? É uma dica. Compreenda, não apenas localize. A resposta que você quer, né, a resposta correta, ela vai exigir de você a sua compreensão. Então, é muito difícil, a resposta está assim, muito óbvia, mas esses concursos, eles fazem parecer mais difícil do que realmente é, né? Então, localize ali as questões, né, já de antemão, as questões que são possíveis de serem as corretas. 3, priorize e elimine. Resolva primeiro questões que são mais curtas, mais fáceis. Elimine alternativas que são claramente incorretas, né? E aí você já trabalha com aquelas que são possivelmente corretas. Estou em dúvida em 2 questões ali, pode ser a A e pode ser a D. Volta para o enunciado, volta para a pergunta, vê o que está perguntando. Tá? Pode acontecer das 5 alternativas que estão ali serem orações, serem enunciados corretos. Não tem nada absurdo ali. Mas uma delas está respondendo a questão. Uma delas responde o que o enunciado pediu, né? Olha a palavra, olha o verbo. Então, você vai dialogar entre o enunciado e as alternativas que estiverem ali disponíveis. E, por fim, confia no processo, né? Eu falo, olha, se você alimentou, né, confia que ele vai fazer a busca da forma correta, né? Então, o cérebro continua trabalhando em segundo plano. A resposta pode surgir enquanto você está resolvendo outras questões. Isso acontece muito, tá? Mas volto a dizer, se você abasteceu o seu banco de dados vazio, não funciona. Então, pessoal, já caminhando aí para o encerramento, né, desse nosso rápido encontro. O sucesso para uma prova dessa é repertório, tá bom?
nada substitui a leitura constante, né, de variedade de texto. Eu insisto muito na questão de notícia, né? A gente leva em conta aí que vocês têm uma vida corrida, vocês trabalham, vocês viajam, né, pega ônibus aí para ir e vir para estudar. São esses momentos de folga que você vai se atualizar, tá bom? É óbvio que o aluno que lê também literatura, né, que lê livros, que lê ficção, outros autores, até mesmo nessas obras, autoajuda, tudo isso, nessas horas, tudo isso ajuda, tá? Porque mesmo que o conteúdo não seja totalmente intelectual, mas ele vai estar te ajudando com vocabulário, tá? A melhor forma de aprender gramática também é lendo, e é muito mais agradável do que ficar decorando regra, né? Então, leitura. Você precisa transformar, né, esses hábitos. A gente sabe que é difícil. Hoje em dia, nós temos várias maneiras de ler, né? Então, o seu celular, ele pode te oferecer todas essas possibilidades. Né? Você pode passar 2 horas no celular correndo vídeo e pode passar meia hora lendo a notícia do dia, tá? Então, são escolhas, né? São hábitos que você vai implementar na sua vida. E eu adianto, né? A gente está falando aqui de ENAD, mas numa entrevista de trabalho, numa reunião de negócios, tudo isso, gente, o vocabulário faz toda a diferença na vida da pessoa, tá? Então, pratique, né, essa interpretação de texto. Aqui eu encerro, então, com esses dados, né, para a gente lembrar, para nós não estarmos aí entre esses, né, a gente tem que fazer parte dos outros 50%, né, que vai além da leitura flutuante, que consegue ver e analisar, né, e relacionar uma coisa com a outra, as informações. Lembra sempre, então, dessas 3 etapas, né, a descrição do texto, seja do texto base ou da charge, não é a resposta, não é a interpretação, tá? A interpretação é a relação entre o seu repertório e o texto que você leu, tá? E 100% de dedicação, tá bom? No mais, pessoal, eu desejo boa sorte para vocês nas provas que vierem. A gente tem um material que tem essas conversas, né, que nós tivemos aqui, tem até um material que foi feito pela editora da Unify. Então, eu vou mandar esse material para a Paula, né, talvez para ela conseguir compartilhar com vocês. E eu desejo sucesso para todos, tá? Se alguém tiver uma pergunta também, fiquem à vontade. Bom, Ana, eu queria agradecer, né? Você está compartilhando com a gente todo esse conhecimento de forma tão clara, tão objetiva. E é o que você falou, né? Não é só para a prova do ENAD, isso daí faz total diferença em todo o processo que a gente passa, né? Um concurso, uma entrevista, até para a gente conseguir trabalhar melhor as coisas, né? A interpretação de texto, ela é essencial na vida da gente, né? Então, muito obrigada. Eu estou compartilhando aqui com o pessoal também um formulário para vocês marcarem a presença, né, que participaram do evento, para poder gerar horas PAC para você. Então, aqui no chat, eu coloquei o link, vocês vão acessar e vão poder fazer o cadastro lá do curso, semestre, nome, tudo direitinho, tá? Então, não deixem de fazer para a gente poder fazer o cálculo das horas PAC, né? Eu passo lá para o setor para poder estar gerando para vocês, tá bom? Aí, Ana, depois se você puder me passar o material, né? A gente sabe que teve alguns alunos que não participaram, até porque estava correndo atrás de TCC, tudo. Esse material ele ficou gravado também, então eu vou disponibilizar também para os alunos depois que quiserem, que é um assunto muito importante, que faz total diferença, né? E então é importante também estar disponibilizando para quem puder
está acessando todo esse material. Ana, muito obrigada mesmo por disponibilizar, né, nesse sábado, todo o seu conhecimento com a gente. Imagina, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigada. E queria agradecer também o Hugo, né, que está sempre com a gente aqui, né? Na parte técnica, gravando, né? O Hugo é parceiro mesmo aí. E o pessoal, então, só entrar no linkzinho aqui, tá? E aí, então, encerramos por hoje. Tenham um bom final de semana e um bom feriado aí, né? Porque nós vamos ter a segunda e a terça também aí para aproveitar. Nós não vamos ter aula, então a gente volta na quarta-feira lá na Unify, tá bom? Até mais. Até mais, obrigada.